Que Ele cresça e eu diminua. Que o Senhor faça o seu agir e o seu operar em nós. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu poder que em nós opera. Te pedimos nessa hora, Espírito Santo, que o Senhor sonde os corações, que o Senhor sonde as mentes, que toda ação de prisão, toda ação, Pai, de cadeia espiritual seja repreendida, e que a palavra pregada aqui, Senhor, seja da tua parte, poderosa, Senhor. Deus, quanto a mim, que eu possa ficar à parte, contemplando o Senhor falar. Que aqueles que entraram aqui precisam ouvir tua voz, que a ouçam em alto e bom som. Eu te peço grato por tudo. Inspira-nos, Senhor. Fala ao nosso coração, nos traz tua revelação, poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Nós temos alguns dias, nós temos a cada domingo preparado uma série de ministrações sobre áreas espirituais, sobre situações espirituais. E uma das coisas que a gente tem e que a gente experimenta é que todo homem ele tem poder de decidir. O homem tem poder de agir, de fazer. Nós temos a capacidade de obedecer ou não, de falar ou de calar, de andar ou de correr ou de parar. Todas essas situações são decisões que nós tomamos. Na linguagem de informática existe uma coisa chamada código binário, que tudo o que acontece em informática é trabalhado com o número 0, que é sem valor, e com o número 1. Os códigos binários criam um conjunto de 8 caracteres, de 8 números, de 8 informações, vai criar um bit. Quando você pega 1024 informações daquela, aí você tem um kbyte. Quando você pega 1024 informações daquela, elevado ao quadrado, você tem um megabyte. E esse número vai crescendo sempre exponencialmente. Eu lembro que quando eu comecei conhecendo informática, a gente falava terabyte. A gente falava terabyte para impressionar as pessoas, que a gente não acreditava nunca que chegaríamos a um tempo onde as coisas, as informações girariam em torno de tera. Durante a Segunda Guerra Mundial, um computador ocupava, salvo me engano, 3 andares do edifício Empire State Building. Era Univac ou ENIAC, um nome desse assim, salvo minha memória não está muito para lembrar agora. Mas esse computador, ele fazia cálculos matemáticos para saber onde os americanos deveriam jogar as bombas contra os nazistas. Houve um tempo em que um HD, um pendrive para a linguagem mais moderna, mas não é mais a mesma coisa, para entender. Um HD, ele tinha o tamanho de uma geladeira, e para ser transportado se precisava de guincho. E aquele HD armazenava 1 megabyte.
Eu lembro que quando eu comecei havia computadores que um HD grande tinha 20 megas. Hoje você vai comprar um notebook, às vezes um tablet ou um celular, e as pessoas falam em giga. E tudo isso foi mudando, se avolumando e crescendo. Quando a gente pensa nessas mudanças, e você vai parar e dizer, apóstolo, onde é que você quer chegar? Eu quero voltar para o começo. Tudo isso que eu falei começou com o número 0 e com o número 1. Todo esse gigantismo de informação começou com um simulador de decisão, sim ou não, aceso e apagado. Uma imagem de computador que a gente vê aqui é o 0 e 1 que criou isso aí. Mas quem foi que deu o poder do 0 e do 1 ao homem? Deus. Deus nos abençoou com o poder de decidir. E só porque nós descobrimos o 0 e o 1, nós conseguimos fazer coisas grandes. Nós nos aproximamos de coisas grandes. Mas o que é que a decisão nos dá condição e direito? A decisão nos dá condição e direito de adotarmos, de tomarmos uma atitude espiritual. De tomarmos uma posição espiritual, de tomarmos uma atitude espiritual. É interessante que em Gênesis, Moisés diz: a tua salvação espero, ó Senhor. Moisés estava dizendo que todas as ações, todas as atitudes, tudo que ele fez, tudo que ele granjeou, tudo que ele fez, tudo que ele se motivou, tudo que ele construiu, todas as coisas que a história de Moisés narraram, partiram também do 0 e do 1 dele. Qual foi o 0 e o 1? Qual foi a decisão de Moisés? Moisés disse: Senhor, é a tua salvação que eu espero. É a tua salvação que eu espero. A pergunta que a gente pode fazer diante desse quadro, diante dessa fala, dessa máxima de Moisés é: o que você construiu diante de Deus nos seus 15, 20, 30, 40, 50 anos? Você pode dizer como Moisés: Senhor, eu espero a tua salvação? Moisés não falou isso porque ele não tinha certeza da salvação dele. Moisés falou isso porque ele já sabia em quem sua vida estava depositada, a mão de quem sustentava a sua eternidade. Moisés falou isso porque ele já tinha convicção de que Deus era na sua vida. Miqueias diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Deixa eu lhe dizer, você precisa tomar uma atitude espiritual. Você precisa tomar uma decisão espiritual. Decisões físicas geram respostas físicas. Comer ou não comer, beber água ou não beber água, ir ao banheiro ou não ir ao banheiro, pegar o ônibus ou não pegar o ônibus, sair ou não sair, tudo isso vai responder no nível físico. Se você não come, você vai ter fome. Se você pegar o ônibus, você chega. Se você não pegar, você vai demorar a chegar, porque se for a pé, demora. Se você não for a pé, você não vai chegar nunca. Existe uma decisão, diga decisão. Existe uma atitude espiritual a ser tomada. Qual é a atitude espiritual a ser tomada? Fazer do Senhor Deus o seu Salvador.
É necessário uma atitude espiritual. A atitude espiritual é fazer de Jesus o seu verdadeiro Salvador. Tem gente que faz de Paulo seu Salvador, faz de Judas seu Salvador, de Tadeu seu Salvador, faz de Maria sua Salvadora. Mas eu quero lhe dizer, nenhum desses homens, nem Miqueias, nem Moisés, esperou em nenhuma outra pessoa, senão Deus. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Mesmo que nesses dias, mesmo que nesse momento, a pessoa de Jesus, Cristo, conhecido do Novo Testamento, ainda não tivesse sido manifestado, mas a palavra dita em Gênesis, a palavra dita, a tua salvação espera ao Senhor. A palavra salvação é o próprio pronunciar do nome de Jesus, Yeshua Tenu. Quando se fala salvação, se fala o nome de Jesus em hebraico, Yeshua Tenu. O problema é que a gente veio para o português, e no português, nome não se muda. Se você se chamar Franklin nos Estados Unidos, você vai vir para o Brasil e vai continuar se chamando Franklin. Meu nome nos Estados Unidos tem uma tradução para o meu nome. Os cantos nos Estados Unidos se chamam Frank. Você vem para o Brasil, é Cândido. E se vier um Frank de lá para cá, chegou aqui, qual é o nome dele? Frank. E se eu for daqui para lá, qual é o meu nome? Candido. Mas se você for comigo para São Paulo, sabe o que vai acontecer? Vão dizer, seu nome... Obrigado. Seu nome, quantas vezes eu ouvi? Eu me lembro a primeira vez que eu veio a São Paulo. E a São Paulo para mim era igual ao Rio de Janeiro. Eu tinha medo de ir para o Rio de Janeiro, porque eu achava um lugar violento. São Paulo também. E eu me lembro de duas coisas quando eu fui em São Paulo. A primeira é que quando a gente parou em um posto de gasolina, que foi de carro. A gente parou no posto de gasolina para esperar um amigo do meu amigo que estava comigo para nos buscar. Ele chegou, aí apresentou a gente. Isso aqui é fulano, isso aqui é Beltrano, esse aqui é Cândido. A primeira coisa que ele disse, seu nome é que boa. Mas ele não falou que boa, falou, seu nome é água sanitária. Porque lá em São Paulo, água sanitária é Cândida. Só pronunciar meu nome, ele associou a limpar, lavar roupa, a higienizar coisas, água sanitária. E a segunda coisa foi que quando a gente saiu, ele disse assim, olha, nós vamos ali para um bairro, você vê os caras de metralhadora, de revólver, fique tranquilo, já falei que vocês estavam indo para lá. Eu cheguei apavorado. E eu entrei na casa mais apavorado. Aí disse, meu Deus, cadê esse pessoal de arma que ele falou? E eu, fulano, cadê os caras armados? É brincadeira, Paraíba! Eu acreditei, né? Boa fé. Mas meu nome em São Paulo era água sanitária. Agora, você pega o nome Yeshua Tenu, salvação é o nome de Jesus. Da mesma forma que minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é aquele que esperamos. Por quê? Porque Ele é a nossa salvação. Mas se o Senhor ainda não é sua salvação, se você ainda não tomou a atitude de entregar a Cristo a sua vida, eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor Jesus está aqui, o Senhor salvação está aqui, e Ele quer salvar você. Se é para o Senhor, tem que ser mais forte, aplauso. Para que a salvação chegue à sua vida, você tem que aprender a esperar nele. Confiar nele, se ancorar nele, ter certeza nele, dizer, Senhor, o Senhor é o Deus da minha salvação, é o Senhor. O Brasil, muita gente precisa saber que o nosso Deus é o Senhor e não a senhora. Nosso Deus é salvação e não penitência.
Nosso Deus é libertação e não cadeia. Nosso Deus é vida e não morte. Nosso Deus é Jeová, que enviou Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré. Nosso Deus deixou um túmulo vazio, uma cruz ensanguentada, vazia, e olhando para o céu, nós esperamos a sua volta. A verdade é que esperar nem sempre é ficar parado. Fará-se ficar sem nenhum tipo de atitude. Ficar inerte. A verdade é que esperar em Cristo, diga esperar em Cristo, requer atitude. Esperar em Cristo requer uma ação. Por quê? Porque a própria palavra esperar é um verbo. E um verbo que indica ação. A palavra esperar é uma ação. Interessante que é um verbo transitivo. Indica trânsito. Eu estou esperando. Está esperando em quem? Diga para a pessoa que está assim, eu estou esperando. Está esperando em quem? Aquele que esperam no Senhor renovarão suas forças. Mas aqueles que não esperam no Senhor ficarão cansados de esperar. Os que esperam no Senhor alcançarão. Aqueles que esperam no Senhor serão revestidos de renovo. Aqueles que esperam no Senhor não se cansarão de olhar para o alto. Aqueles que esperam no Senhor correrão velozes como a gazela. Aqueles que esperam no Senhor subirão ao céu com asas como que de águia. E a Bíblia diz que jamais se cansarão. O mundo e aqueles que esperam no mundo se cansam. Aqueles que esperam na vontade do homem se cansam, se frustram, tentam fazer milindres, fazer negociações, esperam fazer outras situações para ver se a vida fica melhor, para ver se completa, para ver se alegra, para ver se consegue viver, para ver se consegue se oxigenar e não consegue. Por quê? Porque vive vazio. Uma esperança vã, porque não tem Deus. Os salmistas foram especialistas em declarar a sua atitude de confiar única e exclusivamente no Senhor, de esperar nele. Salmo 130, verso 5 diz: aguardo ao Senhor, eu espero no Senhor. A minha alma o aguarda. A minha alma espera nele. Por que a minha alma o aguarda? Sabe por quê? Porque a alma, ela é a sede das decisões. E o salmista diz: eu espero no Senhor e a minha alma espera nele. Por quê? Porque a tua alma pode querer lhe roubar a esperança. A tua alma pode querer lhe tirar o poder do agir de Deus. E os que não esperam em Deus colocam os pés pelas mãos e depois reclamam do que tem sofrido, reclamam do que tem passado. De vez em quando eu ouço uma conversa aí, eu ouço uma situação, eu ouço uma realidade de A ou de B, e eu digo assim: se voltasse no passado, tivesse esperado em Deus, não estava vivendo essa realidade. Pare e pense. Pare e pense. Quantas coisas que nós sofremos, que se nós tivéssemos esperado em Deus, não teríamos sofrido. Coisas pequenas e coisas grandes.
coisas fáceis e coisas difíceis. Mas a Bíblia diz: filho, filha, homem, mulher, espere no Senhor. E sabe o que é mais terrível? Eu estava ouvindo uma pessoa me falando, no bairro dela, quarta-feira. Estávamos cultuando aqui, adorando a Deus. E alguém chegou em uma praça e despechou vários tiros sobre uma moça. E ela está no hospital entre a vida e a morte. 2 tiros na cabeça e um no peito. Se ela tivesse ouvido e esperado em Deus, será que isso teria acontecido? Quantas pessoas estão morrendo hoje, agora, e tiveram a oportunidade, passaram por lugares como esse, ouviram sobre o esperar em Deus com palavras como essa, foram confrontados com o evangelho de libertação, restauração e cura, pregado em todas as nações da terra, mas a sua decisão foi esperar em si próprio, esperar no dinheiro, esperar na maconha, esperar na droga, esperar na prostituição, esperar na mentira, e agora estão pagando o preço. Alguns neste tempo e outros na eternidade. Deixa eu lhe dizer, Deus ama você. Deixa eu lhe dizer, Jesus morreu na cruz para te salvar. Entenda isso. O sangue de Cristo Jesus não foi derramado em vão, foi por você. Se você não entende isso, em nome de Jesus, compreenda. Se você não se valoriza, em nome de Jesus, valorize o sangue dele. Porque quem te chama nessa noite à salvação é o sangue do Cordeiro derramado por você. É por isso, irmãos, que a justiça do Eterno é tão dura. É por isso que a eternidade no inferno e na condenação será eterna. Por quê? Porque é muito melindre, é muito desrespeito, é muita displicência. Fechar os olhos, feche os seus olhos, e contemplar agora uma cruz, no alto de um monte, um homem ensanguentado, um homem todo cortado, um homem todo mutilado, pedaços de pele pendurados do seu lado, pregos terríveis, maiores do que um lápis, cortando as suas mãos e cravados em uma madeira, sobre sua cabeça, espinhos cravados no seu crânio, o sangue coagulando nos seus olhos. Tudo isso por você, e você e eu. Tudo isso por amor a você. Veja o sangue correndo até o chão, por aquela madeira rústica. Pode abrir os seus olhos, foi por você. Foi por sua família, foi para te salvar. Esse foi o preço que nós negligenciamos. Mas o Senhor nessa noite, Ele diz, você tem que tomar uma atitude espiritual. Ele quer te salvar. E alguém ainda diz, impiamente, diz, como Deus quer me salvar? Como Ele quer me salvar? Se esse sangue derramado para você não vale nada, então não sei o que vale. Mas para mim valeu. E eu entreguei minha vida a Ele. E eu confesso Ele como meu Senhor e Salvador. Eu o recebi como meu Senhor. E para muitos neste lugar valeu. Para muitas famílias aqui valeu.
Senhor, eu espero na sua palavra. Em um tempo onde as pessoas são tão mentirosas, tão conversadoras, dizem uma coisa agora e depois diz, não tem mais palavra, não tem palavra nem com Deus, porque o Senhor sonda do coração e vai diante dele e depois diz, Deus conhece o meu coração. Sim, Deus sabia desde o princípio que tu era mentiroso. Deus sabia do princípio que tu era mentirosa e não valeu. Porque você não tem aliança, você só tem aliança com você mesmo. Mas o Senhor hoje fala para você, se arrependa e tenha uma atitude de fé. Entregue a sua vida a Cristo hoje. Como eu posso crer? Como eu posso saber? Como eu posso confiar? Espere na palavra. Espere na palavra. Espere na palavra. Tenha atitude. Espere na palavra dele. Porque foi ele que falou. Crê em mim, será salvo tu e a tua casa. E se ele falou, ele vai cumprir. Isaías diz, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo. E eis aqui opressão, justiça. Eis aqui o clamor. Deixa eu lhe dizer, você pode esperar na palavra de Deus. Por que eu posso esperar na palavra de Deus? Porque quando você se humilha e clama, você alcança do Senhor justiça. E esperar no Senhor é tomar uma atitude de justiça. Eu sei que Deus me ama, mas Deus nunca vai me colocar no inferno, Deus não vai me condenar, Deus não faz acepção de pessoas, por isso Ele sabe quem eu sou, Ele vai me dar oportunidade. Deus é justo, diga, Deus é justo. O Senhor é tão justo que Ele fala com você hoje, eu quero te salvar. O Senhor é tão justo, estou dizendo para você hoje, tome uma atitude de salvação. O Senhor é tão justo, estou dizendo para você hoje, creia no meu filho, entregue sua vida a Ele e seja salvo. O Senhor é tão justo que está dizendo para você hoje, filho, eu tenho um céu preparado para você. Filha, eu não quero que tu entre em condenação infernal. E o Senhor é tão justo que hoje Ele está dizendo, tome uma atitude. Eu confio no amor de Deus. Se você confia no amor de Deus, então toma uma atitude de salvação. Confie entregando a sua vida a Ele. Se você não faz nada, se você só ouve na sua alma, se você só ouve e nada faz, se você só ouve e não toma atitude espiritual, eu vou voltar a dizer, o que é uma atitude espiritual? Uma atitude espiritual é confiar no Senhor, é dizer a Deus que Ele é o seu Salvador, é se arrepender do seu pecado, da sua prostituição, da sua mentira, da sua falta de fidelidade e dizer, Deus me perdoa! Atitude espiritual é confessar a Cristo como seu Salvador. Cadê o selo do meu perdão? Onde está? Não estou vendo. Jesus te perdoou. Me mostre, vá. Me mostre, eu não estou vendo. Eu sei o que você fez. Eu sei que você aprontou. Eu sei que você era um prostituto. Eu sei que você era uma prostituta. Eu sei que você era um mentiroso. Eu sei que você era uma mentirosa. Eu sei que você era um ladrão. Eu sei que você era traficante. Eu sei que você era o diabo a quatro. O
o mundo sabe tudo o que você é, porque tudo que você fez foi no mundo físico e afetou o seu mundo espiritual. Mas a Bíblia diz que no dia que você entrega a sua vida a Cristo, no dia que você confessa Jesus como seu Senhor, você não vai prestar contas aos homens, você vai prestar contas a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor pega o seu pecado, Deus pega a sua cédula de dívida e rasga, Ele te perdoa, e é Ele que você vai prestar conta, porque é Ele que te deu a vida. Ele rasgou todo escrito de dívida que era contra você. Mas uma coisa é a seguinte: esse escrito de dívida só perde seu valor. É pior do que a dívida ativa da união. Porque a dívida ativa da união é dos homens. Mas a dívida ativa espiritual é Deus que cobra. E o pior é que nós temos como apresentar a Deus um pedido de perdão, um induto de dívida. Como? Pelo sangue de Jesus. E a gente não toma nenhuma atitude. Só que quem não toma nenhuma atitude, quem nada faz, quem não toma atitude espiritual, não tomar uma atitude espiritual é tomar uma atitude de morte. Não decidir por Deus é decidir por morte. A Bíblia diz que um dia uma mulher tomou uma atitude espiritual. Qual foi a atitude espiritual dela? O nome dela era Ana. Ana entrou na igreja, entrou no tabernáculo, entrou no lugar de oração. E a palavra diz: ela, pois, com amargura de alma, orava ao Senhor e chorava abundantemente. Ana entrou na presença de Deus e começou a chorar e orar e chorar. O profeta ali estava ali do lado dela, olhando aquela mulher chorando e orando. E era tempo de festa, e ele olhou para ela e disse: sabe aquele bebinho que entra na igreja para encher a paciência dos irmãos da porta? Eli disse: mais um bebinho desse para dar trabalho. E o pior é que é mulher. Minha senhora, larga a cachaça. E ela disse para ele: não é bebida não, profeta. Eu estou orando aqui, eu estou orando assim, minha atitude é uma atitude espiritual. Eu estou orando assim porque eu estou angustiado, eu preciso uma resposta de Deus. E o profeta disse para ela: que o Senhor te abençoe no seu propósito. O que você acha que aconteceu com a vida de Ana? Ana saiu daquele lugar já com a mão no ventre. Dali a um ano ela voltava para glorificar a Deus. E quando seu filho alcançou a idade de 13 anos, ela trouxe diante do sacerdote e o apresentou como servo do Senhor. Ela não quis a remissão, não apresentou a remissão. Samuel ficou servindo ao Senhor. A mulher tinha lutado para ter filho, não tinha. Ela era de ventre seco. Mas ela foi diante do Senhor e tomou uma atitude espiritual. E sabe o que aconteceu? Ela teve Samuel. E aí alguém diz assim: ela entregou o filho e aí agora ficou sem nenhum. Muito pelo contrário, depois de Samuel vieram mais filhos. Deus cumpre a sua palavra. Aleluia! Uma atitude espiritual muda a sua vida. Está difícil, estamos em crise, está com problema. Tudo bem, se você quiser habitar em crise, em problema, você pode habitar. Mas eu quero te dizer uma coisa: aqueles que estão em Cristo não habitam em crise, habitam em Cristo, abaixo da sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente encontram descanso, porque o Senhor é Deus.
tome uma atitude de salvação. A atitude de Ana gerou respostas físicas e espirituais. Eu quero dizer a você que a sua atitude hoje gerará respostas físicas e espirituais. As respostas espirituais são salvação. Deus vai mudar a vida de quem crê nessa noite. Deus vai escrever uma nova história de quem crê nessa noite, de quem confessar Jesus como Senhor, como Salvador, como Deus nessa noite. Apóstolo, com que garantia o Senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo isso com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Cristo veio dar uma vida abundante. Você sabe o que é vida abundante? É vida em Cristo. Sabe por que vida abundante? Porque vai viver segundo o profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos campos não exista um mantimento, todavia, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Vida abundante. Vida abundante, como Jó. A tempestade veio, levou tudo de Jó. E o diabo disse: agora eu vou mangar a cara dele, e ele vai blasfemar contra o Deus dele. Fala, Jó. Jó abriu a boca dele e disse assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Vida abundante. Loucura, apóstolo. O senhor está dizendo aí é doidice. Como é que a pessoa perde tudo e ainda diz glória a Deus? Como é que a pessoa diz que falta tudo na vida dele e ele ainda diz glória a Deus? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. A palavra da cruz é uma coisa doida para quem está morrendo, mas quem é salvo sabe, é poder de Deus. É uma coisa doida mesmo. É uma coisa de gente doida, de lunático. Mas para nós, para quem sente o sangue de Jesus pulsando nas nossas veias, para quem tem a esperança da salvação, para quem anda na rua querendo ouvir o chofar do Eterno tocando até qualquer hora, é poder de Deus. É esse poder que faz Pedro descer do navio e andar sobre as águas. É esse poder que chega na casa de Lázaro, no túmulo de Lázaro de 3 dias, fedendo já, e dizer: sai para fora, e ele sair. É esse poder que pega uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, e ela toca no talento de Jesus e receber cura. É esse poder que faz lodo na terra no dia de sábado, coloca nos olhos do cego e ele passa a enxergar. É esse poder que está nessa noite, que vai dar vista aos cegos, que vai fazer o aleijado andar e o surdo ouvir. É esse poder nessa noite, nesse lugar. Mas se você não crê, o que eu posso fazer? A não ser chorar. Eu sei quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso. Mas Ele diz para você nessa noite: eu espero que tu tome uma atitude de fé. Eu espero que tu tome uma atitude de fé. Eu creio. Eu confesso. Eu acredito. Com o seu coração você pode até crer, mas é com a tua boca que você toma atitude. E sem confissão, diga comigo, sem confissão,
Diga: sem confissão não há salvação. Se não confessar, não recebe. Não, pastor, me dá um título de discípulo que eu recebo o céu por herança. Não, meu filho, eu não tenho cara de Martinho Lutero. O senhor me dá carteira de membro que eu vou... Não, meu filho, eu não tenho cara de Papa Leão XVI, Leão II. Salvação só tem um caminho: Jesus. Salvação só tem uma porta: Jesus. Salvação só tem um meio: Jesus. Salvação só tem um mediador: Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Jesus. Paulo disse: o coração crê, ele acredita. O apóstolo Paulo disse: eu creio. O coração crê. Mas qual a resposta de um crer genuíno? Uma atitude. Uma atitude de fé. Se você crê de verdade, em seu coração, você recebe a justiça de Deus. Essa justiça te move. E essa justiça faz com que você confesse. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus te convida para tomar uma atitude espiritual para a sua salvação. O Espírito Santo de Deus neste lugar te convida a tomar uma atitude de fé, uma atitude espiritual, uma atitude de salvação, uma atitude de vida nova. Você crê? Então feche os seus olhos. Eu quero convidar a igreja a estar orando. Orando. Deus quer restaurar você hoje. Cadê aquele brilho, teu olhar que eu te dei? Lá no Éden, Filho meu, lá no Éden, cadê aquele amor que eu formei? Ele morreu na cruz para te dar salvação. A primeira atitude de fé e espiritual partiu de Cristo. Eu não te fiz para viver longe assim. Ele veio para te dar salvação. Eu não te fiz para sofrer. Ele sofreu por você na cruz do Calvário. Onde está o teu coração que eu comprei? Ele comprou com o sangue dele. Ele pagou o preço por você. Ele morreu na cruz para te salvar, mas faria isso de novo se fosse necessário, mas não é. Ele sofreu na cruz por você e faria de novo se fosse necessário, mas não é. Ele derramou o sangue por você e derramaria de novo se fosse necessário, mas não é. Ele está aqui para te salvar. Ele está aqui para te dar perdão. Ele está aqui para te receber. E você tem que tomar uma atitude. Uma atitude de salvação.